Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. A gente vai abordar do capítulo 1, do versículo 1. Até o versículo 17, o capítulo 1 inteiro. Amém? Mas aí eu não vou fazer a leitura, é um texto um pouquinho mais longo. Aí quando for entrar no bloco da exposição, que a gente vai falar, né, não dá tempo de expor aí versículo a versículo, enfim. Aí a gente vai fazendo a leitura e seguindo em cada parte. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui, cultuando a Ti. Só esse motivo já é uma grande graça Sua sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Que privilégio temos de estar reunidos como a Sua igreja, cultuando unicamente a Ti, buscando conhecer a Ti por meio da Sua palavra. Isso já é motivo suficiente para alegrarmos o nosso coração. Que o Senhor venha falar conosco por meio da Sua palavra. Que o Seu Espírito Santo haja em nossos corações. Venha aprofundar o nosso conhecimento sobre Ti e sobre a forma que o Senhor escolhe agir muitas vezes em nossas vidas, para que a gente possa ter uma vida motivada, uma vida que é direcionada a honrar a Ti sobre todas as coisas e glorificar o Seu santo nome. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao longo dessa série, a gente tem refletido e aprendido que a vida não é linear. Amém? A vida é cheia de altos e baixos. Ela oscila o tempo todo. Existem dias que são vibrantes, dias que são excepcionais, épocas que, nossa, a gente ora e Deus responde. Né? Teve uma época na nossa vida que foi muito assim, né? Uma vez até, eu morava em Niterói ainda, faltou luz, aí Karen orou, aí eu falei, você está de brincadeira, né? Aí Karen orou, Senhor, faz voltar a luz, eu estou precisando, a luz voltou. Eu falei, não é possível, gente. Sabe, tem época que tudo dá certo, sabe? Aí, ela sempre foi uma mulher de fé, né? Mais fé, pelo que vocês viram, mais fé do que eu, né? Então, assim, tem dia que tudo parece, época que tudo parece fluir, né? E tem época que não. Tem época que a nossa vida é marcada por um silêncio profundo. Parece que fomos esquecidos por Deus, não é verdade? Até aqui, ao decorrer dessa série, estamos na 4ª mensagem, nós vimos que Deus cuida da gente quando a gente está esgotado. Né? Pensamos em Elias, depois de um grande ápice espiritual, uma grande experiência, ele se viu dominado pelo medo, fugiu e quis morrer. Mas ainda assim, Deus vai até ele com graça, cuidado e amor providencial. Vimos também sobre Davi. Né? Vimos como Deus é misericordioso, não é verdade? Porque Ele perdoa quando nós somos esmagados pela culpa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu um pecado gravíssimo. E ele foi tentando esconder esse pecado, né? Foi tentando distorcer as coisas, manipular as coisas, e simplesmente Deus não permitiu, expondo Davi, para o conduzir ao arrependimento, ao verdadeiro arrependimento. Vimos também, na última mensagem, Deus, na penúltima mensagem, a última foi com o pastor Braulio, que Deus nos forma através das dificuldades. Que a graça de Deus muitas vezes se manifesta de modo desconfortável. E essa é a grande inversão do que a gente está habituado hoje. Né? A gente sempre acha que a graça de Deus é só aquela que acolhe, só aquela que conforta, né? Só aquela que nos amansa. Mas muitas vezes a graça de Deus faz as situações ficarem mais difíceis. Né? O povo, para ser liberto do Egito, ele imaginou, né, ir em direção em linha reta, né? Vamos direto lá para a terra prometida, vamos cruzar a terra dos filisteus, mas Deus tinha um outro plano. Deus fez eles passarem pelo deserto. Seria uma passagem difícil, né? Uma passagem, seria um caminho que eles encontrariam grandes dificuldades, mas Deus pensou naquilo tudo para formá-los. E Deus ele faz isso com a gente, por meio
da sua misericórdia e grande sabedoria, muitas vezes Ele vem com uma graça que nos coloca no desconforto. Amém? Existe também, além desses 3 pontos, um tipo de experiência que, assim como o cansaço, esgotamento, assim como a culpa, assim como o sofrimento, vai nos desafiar profundamente. É a experiência de quando nada muda. Quem já teve essa experiência? Quando você simplesmente ora, busca, mas a situação permanece difícil. Né? Quando você confia, né, e você tenta se fortalecer, mas a realidade não é transformada. Quando nós seguimos fiéis, mas parece que a injustiça continua vencendo. Quantos já viveram essa situação? Sabe, é um tipo de vale que se mostra muito silencioso, prolongado, que vai nos desgastar muitas vezes espiritualmente. E é exatamente esse cenário do livro de Abacuque. É exatamente isso que esse profeta, né, passa. Abacuque não é uma história de alguém que caiu num pecado grave. Abacuque não é sobre alguém que se viu esgotado ou tentou fugir de Deus depois de cometer coisas que não deveriam ter feito. Não. É a história de um homem que ama Deus, de um homem que conhece a verdade, de um homem que busca a santidade, que quer ter uma vida que agrade a Deus, mas é a história de um homem que não entende o que Deus está fazendo. Não entende. Ele vive em um tempo que o povo estava espiritualmente morto, estava moralmente confuso, estava politicamente ameaçado, os inimigos estavam chegando para invadir Judá, né? Judá se entregou à impiedade, abandonou a lei de Deus, e era uma época muito complicada. E ao olhar ao redor, ao olhar esse contexto, sabe, quando a gente pensa assim, poxa, logo na minha vez de viver as coisas estão desse jeito? Sabe, parece que é isso. Ele, poxa, logo na minha vez, na época dos meus pais, ele possivelmente, na sua juventude, esteve na época do avivamento de Josias, né, quando Josias recuperou a lei de Deus e instituiu o culto verdadeiro e trouxe várias transformações para o povo de Deus, o povo de Judá. Mas o seu filho não fez isso, seu filho se entregou aos seus caprichos, colocou o povo para trabalhar sem receber salário, ou seja, como escravo, né? Ele construía palácios enormes, esbanjava dinheiro, e com isso fez o povo se perder, se tornar ímpio, rebelde contra Deus. E Abacuque parece que, ao viver nessa época, ele está questionando, poxa, por que isso acontece logo na minha vez? Antes era melhor, agora que eu estou vivendo, as coisas estão muito ruins. Ele não vê avivamento, ele não vê as coisas se ajeitando ou melhorando, ele simplesmente vê violência, ele vê injustiça, ele vê opressão. Ele vai dizer, ainda nesse capítulo 1, ele vai falar assim, olha, a lei perdeu a força, o justo sofre enquanto o injusto, o ímpio, prospera. E Deus, aonde está nisso? Parecia que estava em silêncio. Parecia que estava em silêncio. Abacuque ora, ele ora novamente, ele ora, mas Deus responde de um jeito que ele não queria. Sabe, não sei se você passou por isso, né, de buscar Deus em oração, e parece que Deus está agindo, mas sempre da forma que você não gostaria que fosse. Sabe? Quando Deus vai falar, vai responder às orações de Abacuque, a resposta de Deus não traz alívio. Olha que loucura. A resposta de Deus não traz descanso para Abacuque, mas traz ainda mais perplexidade. Sabe por quê? Porque diante da impiedade do povo de Judá, diante da morte, da condição espiritual, a morte espiritual do povo, Deus não simplesmente diz que vai vir com um grande avivamento, um despertar. Não, Deus diz que usará uma nação ímpia, os caldeus, para vir com juízo sobre Judá. Isso deixou ele ao avesso.
Abacuque, então, ele se vê preso em duas dores. A primeira delas é um mundo que não estava mudando, as coisas que não estavam sendo transformadas. E a segunda é que Deus passa a agir de modo que ele não consegue compreender. E aqui que vemos em Abacuque algo profundamente humano, que talvez vai representar muito de você, quando passa por grandes crises, mas também profundamente espiritual. Primeiro, Abacuque ele faz essas duas coisas. Um, ele extravasa, ele coloca para fora o que está sentindo. Ele não tem medo simplesmente de ofender a Deus. Ele vai falar aquilo que está no coração dele. E segundo, mesmo não compreendendo, mesmo sendo desafiado profundamente, mesmo se vendo em profunda crise, ele não foge de Deus, mas ele vai para Deus. O livro de Abacuque é isso, é uma conversa de Abacuque com Deus. Abacuque não disfarça a dor, ele não entra num estado de negação da realidade, ele não espiritualiza o sofrimento, ele não se cala diante de Deus. E é nisso que a realidade dele se aproxima muito com a nossa realidade. Porque muitas vezes você não está vivendo um colapso moral na sua história. Você não está vivendo de modo pervertido, se entregando ao mundo e à carnalidade. Às vezes você não está naquela fase de fuga espiritual, em que não está nada interessado em conhecer a Deus. Pelo contrário, você está buscando até conhecer Deus, você está congregando na igreja, você está buscando servir a Deus através do serviço a outras pessoas. Né? Você, às vezes, você não está num estado de estar abandonando a fé, de estar naquela crise de fé, Deus existe ou não existe, eu não compreendo o mundo, não compreendo a minha existência. Não, você não está vivendo isso. Mas o grande desafio que você está vivendo é o desafio de uma espera prolongada. É o desafio de lidar com a realidade de quando Deus parece não estar agindo. Nós amamos a Deus, buscamos ser fiéis a Deus, mas sentimos que a nossa fé está sendo colocada à prova pelo tempo. Por isso essa mensagem não é simplesmente daquela esperança empolgante quando a gente ora e tudo se resolve. Não, mas é sobre a esperança que permanece quando as coisas não mudam. E é disso que precisamos. Amém? É sobre como Deus, Ele usa esse tipo de situação, esse tipo de esperança para nos amadurecer, para nos purificar, para sustentar o nosso coração e nos colocar um passo além daquilo que a gente tem vivido com Ele. Um passo mais próximo. Então, depois de vermos um profeta Elias esgotado, um rei que foi esmagado pela culpa, o rei Davi, e um povo sendo formado no caminho do êxodo, um caminho difícil, teremos um aprendizado especial aqui em Abacuque, que ele vai nos ensinar, pode botar no slide, por favor, como viver a fé quando Deus não age no nosso ritmo, quando a dor continua e quando o silêncio parece longo demais. Quantos já viveram essa realidade aí? Né? Parece que Deus está atrasado, né? Parece que Ele não está respondendo, não sabe o que está acontecendo, e a gente vai se afligindo, a gente vai se desesperando. Né? Senhor, o tempo está passando, e a solução, sabe? Quem nunca, né? Viveu essa realidade? Então, a reflexão de hoje não é sobre ter respostas rápidas, que muitas vezes a gente tem, muitas vezes, mas sobre ter uma esperança que aprende a se manter mesmo no silêncio, mesmo quando as coisas estão paradas, mesmo quando parece que Deus não está envolvido na nossa história, amém? Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto, pode virar, pode trocar, vou fazer... Foi um desafio criar um panorama aqui para a nossa leitura, né? E destacar um ensino específico aqui, né? Abordando tanta coisa, mas o primeiro ponto é o ponto que eu identifiquei do caminho religioso, de uma fé sem lamento. Tá? Vamos ler aqui o texto.
É Abacuque 1, do versículo 1 ao 4. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Então, temos essa advertência, né, que foi revelada a ele. Ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. Olha o lamento dele, né? Percebe que ele não está começando com uma afirmação, uma declaração vazia, mas ele está começando com um clamor. É uma postura de desespero. Quando ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Eu vou clamar por socorro e o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai me ouvir. Até quando? Isso vai continuar assim. O profeta, ele não está negando Deus aqui, mas ele está sofrendo pela demora de Deus. Ele está sofrendo porque as coisas não estão mudando, e ele queria que as coisas mudassem. Quando ele questiona: até quando, Senhor? Temos aqui algo que quebra uma espiritualidade rasa. Sabe, uma espiritualidade falsa, um caminho religioso diante do sofrimento, que costuma dizer assim: olha, não questione a Deus, aceite as coisas como elas são, seja sempre grato, Deus sabe o que faz, então você tem que parar de reclamar. Sabe, é um tipo de espiritualidade vazia, descolada da realidade. Abacuque, ele está fazendo exatamente o oposto. E pasmem, Deus não o repreende. Deus não é frágil. Deus, ele consegue permanecer diante dos nossos questionamentos. Ele escreve aqui, Abacuque, a realidade como ela é. Não é uma negação da realidade. Olha, estou vendo uma violência desenfreada. Como pode a injustiça permanecer? Como pode a opressão aumentar? Como pode a lei ser paralisada? A lei divina, a vontade do Senhor não ser considerada? Como pode o Senhor, o justo, ser esmagado, enquanto um ímpio está prosperando? Temos um ponto central aqui, porque a fé religiosa, ela tenta proteger Deus silenciando a dor, mas acaba criando uma fé superficial e frágil. Você já viu? Tem gente que entra num estado de negação da realidade, principalmente quando está aconselhando alguém que está sofrendo, alguém que está passando por dificuldades. A pessoa entra num estado de negar a realidade, amenizando como se Deus fosse frágil ao lamento, como se negar que as coisas estão difíceis e ruins fosse uma agressão contra Deus. Quando eu falo de fé religiosa, não estou falando de alguém que não tem fé, mas de uma fé que acredita que demonstrar dor, fazer questionamentos, ameaçam quem Deus é. É o tipo de fé que pensa assim: olha, se eu lamentar, eu vou parecer ingrato. Sabe, se eu questionar, eu vou demonstrar falta de fé. E Deus vai ficar decepcionado comigo. Se eu falar da minha dor, eu vou acabar desonrando a Deus, então eu tenho que fingir que as coisas não estão acontecendo e, não, amanhã as coisas vão melhorar. Parece que essa postura para tentar proteger Deus leva a pessoa a tentar calar o coração. E temos dois problemas aqui, por quê? Primeiro, Deus não precisa de proteção. Deus não precisa estar protegido do nosso lamento ou das nossas frustrações. E outra,
Porque fazendo assim, o nosso coração permanece sem resposta. Psicologia nos ajuda hoje, né? Silenciar o coração, não é isso, Janda? Vai piorar as coisas, guardar as dores, se calar só piora, só faz o negócio explodir de vez. Quem precisa de cuidado extremo nesse momento é o nosso coração. Quando a dor ela é silenciada, ela não vai então desaparecer, ela só vai se acumular. E uma fé que nunca aprende a lamentar diante de Deus não vai sobreviver aos vales profundos da vida. Amém? Abacuque aqui vai mostrar para a gente um caminho oposto. Ele não esconde a dor para parecer espiritual, ele não está preocupado com isso. Mas ele vai levar a dor para Deus, porque justamente ele confia em Deus. Para quem mais ele levaria a sua dor? Por isso que a fé que não lamenta, a fé que não te conduz a um estado diante de Deus de transparência, sinceridade, em que você desnuda o seu coração, ela vai ser sempre uma fé superficial. Quando você precisar, não tem nada para se agarrar. Aí, quando a pressão aumenta, você se torna frágil. Abacuque nos ensina aqui que lamentar não é falta de fé. Silenciar a dor diante de Deus não é algo que protege a Deus ou que nos fortalece, mas enfraquece o nosso coração. O próprio profeta Elias, ele teve que admitir o seu esgotamento. Ele queria se esconder, e Deus o fez retornar. Ele queria morrer, e Deus o fez viver. Abacuque, ele vai mostrar para a gente que a fé verdadeira começa com honestidade e não com desempenho. Na verdade, quando a gente começa a negar a realidade, a esconder a nossa dor, a pensar que de alguma forma a gente pode fragilizar a Deus e a sua imagem, a gente está tentando ser aceito por nossas obras, por confiar demais em nós mesmos, em nossa força. E com isso a gente diminui o Evangelho, a gente diminui o poder da graça que alcança malditos pecadores para transformá-los. Segundo ponto. Temos aqui algo interessante, né? Algo que nos confronta muito, que é quando Deus responde, mas não como a gente espera. Não como a gente espera. Vamos ler a resposta do Senhor. Ele vai dizer assim: olhe as nações e contemple-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fossem contados. Ou seja, é algo muito fora do que é normal. Sabe, se alguém te contar, você não crê, né? Se você vê, você não acredita. Como é que é aquele meme? Se eu vejo, eu não acredito, se não sei o que, eu não sei. Pô, ninguém sabe, não? Pô. Não sabe, né? Não me salvou nesse momento. Olha aí, se contasse para vocês, ninguém creria. 6. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Quem é que está dando essa resposta? Hã? É Deus? É. A resposta de Deus não traz alívio. Abacuque clama: Senhor, não vai avivar essa nação, não vai consertar as coisas. Ele voou. Vou vir com juízo através dos babilônicos. E olha quem são eles. Isso mexeu muito com ele.
Deus disse que ia usar uma nação violenta, cruel, mais perversa do que Judá, homens que são carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força, ou seja, eles são idólatras, idólatras de si. Parece que a solução de Deus era muito maior do que o problema. Não é isso? Parece que Deus responde de forma, como assim? A resposta não está trazendo alívio, a resposta está criando dificuldade, está trazendo escândalo. Sabe, você se perguntaria, assim como Abacuque, como Deus pode dizer que vai usar os violentos, os arrogantes, os cruéis? Como isso? E aqui surge um extremo, o segundo extremo. Se o primeiro é um estado de negação da realidade para se manter uma religião polida, alguém que sempre fala com as palavras certas na oração, né? Aquela oração que não é uma oração, é um poema escrito, sabe? Sabe, exatamente o tipo de oração vazia, muito bonita por fora, mas vazia por dentro. Aqui a gente tem um comportamento inverso. Se o primeiro é a fé religiosa que tenta negar a realidade do sofrimento, no segundo, temos o caminho oposto, que é o caminho secular. O secularismo diz, se Deus age assim, Deus não é bom, não quero esse Deus. Se isso é soberania divina, Deus usar uma nação ímpia para vir com justiça, não quero esse Deus. Bom, se as coisas não fazem sentido, se Deus não faz sentido para mim, eu não consigo entender plenamente o que Deus está fazendo, eu vou abandonar a fé. Eu vou viver como se Deus não existisse, eu não quero esse Deus. O problema é que esse caminho abandona a confiança que devemos ter em Deus. Quando as coisas acontecem de forma que a gente não compreende. E parece que isso sempre acontece, né? Abacuque não faz isso. Aí que está a questão. Ele não diz, então Deus não presta. Deus vai usar uma nação ímpia. Não, então Deus não quero esse Deus, não. Ele permanece. Assim como o povo de Israel, ao ser liberto do Egito, queria o caminho mais curto, Abacuque também queria uma resposta lógica. Ele está desafiado. Ele está sendo sacudido ali. A gente precisa entender que Deus não se submete às nossas expectativas. Se você cria expectativas falsas, se você cria um Deus à sua própria imagem e semelhança, esse Deus, o Deus verdadeiro não tem que corresponder às suas expectativas. Amém ou misericórdia? Amém, né? Um Deus criado pela gente não serve para nada. Deus não existe para ser compreendido plenamente, mas sim, Ele existe para ser conhecido profundamente. E é disso que precisamos, amém? Terceiro ponto. Temos uma outra postura. De um lado era a postura religiosa, de outro é a postura não religiosa, cética. Agora temos a fé que escolhe permanecer, mesmo estando confusa. Abacuque não foge após ouvir uma resposta difícil de Deus. Ele continua falando com Deus. Olha aí a oração dele. Olha a partir do versículo 12. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Aqui a gente tem uma dificuldadezinha no hebraico. Dependendo da sua tradução, vai estar, meu Deus, meu santo, não morreremos. Né, demonstrando a confiança de Abacuque que, diante desse povo ímpio que está chegando para dominar, o povo de Deus permanecerá vivo, com a sua vida preservada. Na NVI, eles já traduziram, meu Deus, meu santo, tu não morrerás, falando, conectando com o conceito de eternidade de Deus. Acho que essa dificuldade de tradução acaba complementando as ideias, só ajuda. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Está percebendo o que ele está fazendo? Ele está falando assim, Senhor, o Senhor
está pegando uma nação ímpia, está pegando uma nação má para executar o juízo, mas os seus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar isso. Então, por que toleras os perversos? Ele vai perguntar. Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Olha o questionamento. Tornaste os homens como peixe do mar, como animais, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede, nela os arrasta, então alegra-se e exulta. E por esta razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta as iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? A gente está no coração desse capítulo aqui. Abacuque está fazendo algo que é extraordinário, porque ele vai questionar a Deus a partir da sua teologia sobre Deus. Abacuque está dizendo assim, Senhor, Tu és eterno, Tu és santo, Tu és fiel, Tu não toleras a impiedade. Como podes usar um mal maior para julgar um mal menor? Como pode usar os ímpios para julgar o seu povo? Aprendemos aqui que a fé não exige que a gente elimine o mistério. Elimine a dificuldade de compreender Deus em toda a sua plenitude, porque não é muito desafiador? Você consegue se aproximar desse questionamento que Abacuque faz de modo verdadeiro? Como pode Deus usar o ímpio para julgar o justo? Como pode, se Deus é santo, se Deus é justo? Dá um nó na nossa cabeça, não dá? Fala a verdade. Mas a fé madura, a fé verdadeira não vai eliminar essa dificuldade de conhecer e aprender sobre Deus. Na verdade, ela vai te conduzir a viver dentro da realidade que Deus está impondo a você, descansando em quem Deus é. Abacuque aqui não toma a postura do secular. Não quero um Deus assim. E Abacuque aqui também não se cala como religioso. Não vou reclamar, senão posso estar dando mau testemunho da minha fé. Tem que acertar nas palavras que eu vou falar com Deus. Tem que ser muito certinho. Não. Abacuque permanece na presença de Deus. Ele questiona Deus, ele tenta compreender a Deus com a teologia sobre Deus, com os atributos de que Deus tem. E isso é um caminho que todos nós devemos seguir. É lamentar sem sermos cínicos. É confiar em Deus sem sermos ingênuos. É permanecer com Deus, buscando a Deus, mesmo quando a gente não tem respostas completas. Elias teve que aprender a descansar. Davi teve que aprender a confessar. Israel teve que aprender a depender. E Abacuque, ele precisa aprender também, que ele precisa esperar fielmente. Precisa esperar fielmente. E o capítulo aqui termina sem solução. O capítulo nos leva ao entendimento profundo, né, que por mais que as soluções não cheguem, o que importa de verdade é termos um relacionamento com o Senhor preservado. Isso é esperança. Esperança não é quando a nossa realidade de vida simplesmente é transformada. A gente quer isso, lógico que queremos. Mas esperança verdadeira é saber que Deus está conosco, que Deus está ao nosso lado, que o nosso relacionamento está sendo plenamente preservado. Isso é esperança. O capítulo 1 de Abacuque, então, nos deixa diante de uma escolha. Temos o caminho religioso, que tenta silenciar a dor, para parecer fiel, parecer maduro. Tenta não questionar, afinal, posso acabar ofendendo a Deus. E temos também um caminho secular, que abandona a fé e se afasta de Deus quando as coisas não fazem sentido.
Mas a Bíblia nos apresenta um terceiro caminho. Não é um meio termo, mas é um outro caminho. O caminho da fé que lamenta com honestidade, permanece com fidelidade e espera sem respostas completas. Abacuque, ele termina o capítulo aqui sem explicações, sem mudanças de circunstâncias, sem uma grande palavra para trazer alívio imediato, mas ele termina, isso é maravilhoso, ele termina ainda falando com Deus. Temos algo fundamental aqui, um ensino muito precioso. A esperança cristã não nasce quando os altos chegam, não desaparece, né? Quando as dificuldades também chegam. A esperança cristã permanece quando nós aprendemos a confiar em Deus de todo o nosso coração, mesmo quando nada muda. Mesmo quando nada muda. Abacuque nos ensina que a fé cristã não é medida pela ausência de perguntas, não é medida pela nossa capacidade de compreensão do todo sobre Deus, mas pela decisão de permanecer com Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Por que, Senhor, eu tenho que lidar com essas pessoas? Por que eu estou tendo que lidar com essa doença? Por que eu estou tendo que lidar com o abandono? Por que a crise financeira chegou na minha vida? Por que meu casamento está tão difícil? Por que os meus filhos não me obedecem? Por que a vida se torna cada vez mais difícil? Talvez você não vai ter uma resposta imediata, mas Deus te chama para simplesmente permanecer. Nada muda ao redor do profeta. A injustiça continua. Parece que nada muda ao nosso redor, a injustiça continua. A gente só sair na rua, só abrir o seu celular, só olhar os jornais, a injustiça parece prosperar. O perigo permanece. Mas Abacuque nos ensina algo precioso. Ele continua falando com Deus. Isso nos leva a entender que a esperança cristã não nasce quando as circunstâncias mudam, mas quando o coração decide confiar, mesmo enquanto elas não mudam. Entre os altos e baixos da vida, Deus não está apenas mudando situações, Ele está sustentando a nossa fé. Ele está nos conduzindo a um relacionamento mais profundo, mais duradouro com Ele. A esperança que nos mantém de pé, ela permanece quando tudo está igual, quando o silêncio é longo, quando confiar é a única coisa que ainda conseguimos fazer. Mas a esperança se mantém. E fica uma pergunta: como viver com esperança quando as coisas não mudam? Como viver com esperança quando as coisas não mudam? Primeira lição que a gente tira aqui em Abacuque: não silencie a dor. Transforme a sua dor em oração. Quem vai transformar a dor em oração? É isso, Abacuque não ignora a dor, não espiritualiza, ele fala com Deus exatamente como ele está. Muitos cristãos não deixam de orar, mas eles deixam de ser honestos em suas orações. Irmãos, Deus conhece tudo. Você não tem que chegar num jeitinho para tentar convencer Deus de alguma coisa. Não, Ele sabe o que há em você. Não silencie o lamento por medo de parecer fraco. Não silencie o seu lamento por medo de parecer ingrato ou imaturo. Mas toda dor que não é levada a Deus, ela não vai simplesmente desaparecer. Ela só vai endurecer o seu coração. Amém? Talvez você ainda esteja vindo na igreja, ainda esteja cantando, ainda esteja servindo, sabe? Mas você está numa situação que você não consegue mais abrir o seu coração diante de Deus. Você começa a viver como se Deus não te conhecesse verdadeiramente, não conhecesse a sua história, não conhecesse as suas dores, porque você não consegue rasgar o seu coração para Ele. Isso não é fé madura, gente. Isso é um estado de sobrevivência.
Mas Deus te chama a prosperar na fé, a crescer na fé, e isso inclui lamento, isso inclui sinceridade. Sabe, quando um paciente vai no médico, quem já acompanhou assim? Eu tinha uma avó que fazia isso. Normalmente os avós fazem isso, né? Vai no médico, o médico... Mas por que você tem isso? Não. Tem aquilo? Não. O que está acontecendo? Nada. Você vai, por que você está aqui, né? O paciente esconde o sintoma principal. Ele está no lugar certo, na sala certa, com a pessoa certa. Teria soluções lá para resolver o problema, para direcionar, mas ele esconde o que dói. Ele esconde o que está incomodando, ele está escondendo o problema, e com isso o tratamento não pode acontecer. Não é isso? Da mesma forma, muitos estão diante de Deus, mas não estão sendo honestos. Honesto. Sabe? Expor-se diante de Deus. Porque a cura começa quando a sua dor é revelada. A cura começa quando o seu coração é aberto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa levar a nossa dor para Deus do jeito que ela está. Não tentar amenizá-la, não tentar poli-la ou espiritualizar, não. É mostrar, Senhor, é isso aqui que eu sou. É isso aqui que eu sinto, me ajude. Eu não estou entendendo os seus caminhos, não estou entendendo como o Senhor está agindo. O Senhor está ouvindo? Ou está surdo? O salmista faz isso, sabia? Tem alguém em cima? Sabe, é ser sincero com Deus. Ore com verdade, com reverência, com dor, mas ore. Amém? Salmo 62:8 diz assim: confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Irmãos, Deus é nosso refúgio, Deus é o nosso consolo, Ele é o nosso sustentador, Ele está pronto para nos ouvir, Ele está governando todas as coisas. Deus não pede orações perfeitas, mas Ele pede corações derramados. Deus, Ele quer ouvir sobre a sua dor, Ele conhece, mas Ele quer que você se abra. Isso é sinal de confiança. Amém? Estou encorajando você a ser fraco, está entendendo? Contrário hoje. Encorajando você a ser quem você é diante de Deus, e Deus não vai ficar decepcionado. Amém? Esperança começa quando a gente para de esconder o coração de Deus. Para de esconder o seu coração de Deus. Sabe, se essa busca, só você e Deus, não está desenvolvendo algo produtivo, procure um irmão mais maduro na fé. Procure, cara, vamos tomar um café? Vamos conversar um pouco? Cara, minha situação é essa, tenho buscado a Deus, não estou encontrando uma resposta. O que você acha? Provérbios também diz que a multidão está, a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Sabe, às vezes a gente quer tomar as decisões sozinhos, enquanto Deus coloca a gente para viver numa comunidade que pode abençoar muita gente, pessoas que são mais maduras na fé. Amém? Procure essas pessoas, isso será de grande valia para você. Segundo ponto, a gente pode aprender: não abandone Deus só porque Ele não faz sentido agora. Sabe, se você não passou por isso, vai passar uma hora. Tem hora que a coisa não vai fazer sentido. Sabe, a gente já passou por muita coisa assim, né? A gente, cara, o que Deus quer ensinar para a gente, né? Qual a razão dessa dor? Qual a razão dessa dificuldade, desse sofrimento? Quando Deus responde de uma forma que Abacuque não entende, a gente viu, o profeta não conclui que Deus deixou de ser bom. Mas ele permanece. Hoje, quantos não abandonam a fé? Não porque perderam o desejo por Deus, mas porque Deus não se encaixou nas suas expectativas. Tipo, por que você abandonou a fé, saiu do caminho? Porque Deus me decepcionou. Ele não foi suficiente para alcançar as minhas expectativas. Irmãos, isso não adianta nada. A gente não acreditaria num Deus verdadeiro que se submetesse às nossas expectativas. Ele é o soberano. Amém? Amém. Talvez sua crise também não seja por falta de fé, mas essa crise está acontecendo porque você está exigindo previsibilidade, achando que isso é maturidade de fé. E, na verdade, isso é falta de confiança. Amém? Quando Deus não age como a gente espera, a gente é o tempo todo tentado a recuar, a desistir, a esfriar.
Enfim, esses dias eu estava voltando com a minha doblozinha, tem várias histórias, quando você tem um carrinho daquele, você tem várias histórias de vida, né? Aí, voltando tarde lá da loja, estou me dividindo muito no trabalho por conta da situação do meu pai. Aí eu voltei, já eram umas 8 horas, eu acho, 7, 8 horas da noite. Peguei a estrada do Lagarto ali, aquela chuva. Eu não sei o que acontece com o carro mais velho, né? Vou falar assim dela, né? Trabalho com ela. Mas o limpador parece que não funciona quando chove, né? Limpa, mas você continua sem enxergar, né? Aí aquela chuva, aquele breu, farolzinho assim, meio esquisito, não dá para enxergar nada. Aí eu fui sim, eu tinha que chegar em casa, né? Tinha que chegar em casa, né? Fala assim, mulher, não vou para casa hoje não ia dar certo. Vamos chegar em casa, né? Ou morre no caminho, ou morre por não ir em casa. Então, é melhor arriscar, né? Vale a pena. Como que eu estava me guiando? Eu ficava olhando aquela linha da estrada, né? Não dá para ver nada, eu olhava a linha assim da estrada, mas da nossa estrada é uma maravilha, né? O nosso dinheiro é muito bem aplicado. Aí tinha hora que a linha sumia, caramba, não dá para enxergar, desviava, aí ia pelo canteiro, é uma coisa horrorosa, né? Mas assim, não é o dinheiro do povo sendo bem aplicado aí para o nosso benefício. A fé, ela funciona assim. Às vezes a gente não consegue enxergar direito, a gente não consegue enxergar o futuro, mas a gente continua andando, sendo guiado pelo caráter de Deus, e não pelas circunstâncias. Sabe, eu vou continuar porque eu sei que Deus é bom. Eu vou continuar porque eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele está comigo, mas está mais difícil, mas eu vou continuar, não estou enxergando nada, o limpador não está funcionando direito, mas eu vou seguir, porque eu sei quem Deus é. Decida permanecer mesmo sem entender. Decida continuar orando, mesmo quando você estiver confuso. Decide continuar caminhando, mesmo quando você estiver cansado. Não se abandone o caminho de Deus, não trata as coisas de Deus com indiferença, não amenize as exigências que Deus faz para a gente, não amenize a graça de Deus. Você não tem que se apresentar perfeito, você não tem que se apresentar como alguém moralmente superior, você não tem que se apresentar como alguém certinho, porque se tivesse, o sacrifício de Jesus seria em vão. Se Jesus teve que vir à terra para morrer pelo meu pecado, significa que eu não tenho nada para oferecer a Deus. Nada. Por isso que Ele deu tudo, Ele deu o seu Filho por amor de pecadores, para salvar pecadores. Então, irmãos, mesmo fraco, continue. Mesmo cansado, continue. Se agarre a Jesus Cristo. Ele cobre as suas fraquezas. Ele provoca o perdão dos seus pecados. Amém? O provérbio diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Está ruim de enxergar, está ruim de entender, mas eu confio no Senhor. A verdade dele não está oculta. Esperança verdadeira não é entender tudo, é continuar confiando mesmo quando nada faz sentido. Amém? Terceiro ponto. Espere com Deus e não longe dele. Abacuque termina o capítulo sem respostas. A gente, muitas vezes, vai permanecer sem respostas. Sem resposta. Tem um monte de gente que sofre por uma violência, uma covardia, uma doença. Tem um monte de gente que tem a vida interrompida, uma história mudada, porque perdeu um filho, porque perdeu um ente querido antes da hora. Enfim, tem hora que a gente não tem resposta. Abacuque não teve resposta. Mas ele teve algo que é mais importante do que a resposta, que é a presença de Deus. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Deus diz que estará conosco. Deus diz que estará envolvido com a nossa história,
presente em nossa vida. O que poderíamos ter de mais precioso do que a presença de Deus? A Bíblia nunca promete que a nossa espera será curta, que a nossa vida será sem problemas, mas ela promete sim que Deus estará presente em cada situação. Muitos esperam, mas esperam sozinhos, continuam vivendo, mas longe de Deus emocionalmente, longe de Deus racionalmente. Simplesmente tentam seguir, acabam frios, acabam cínicos, acabam desanimados. Mas você precisa transformar essa esperança a partir da comunhão que você tem com Deus. Se nada muda fora, permita que Deus trabalhe dentro de você. Amém? Olha só o que o profeta Isaías fala. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Irmãos, esperar em Deus não serve para nos cansar, serve para nos renovar, para nos fortalecer. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando o problema vem, quando a dificuldade permanece, quando o silêncio é tudo que você tem, você repita esse versículo: eu continuarei esperando no Senhor. Senhor, o Senhor prometeu que a minha força seria renovada. Aí, um macete aí para questionar Deus. Quando você estiver fraco, fala: Senhor, a promessa sua, que aqueles que esperam em Ti têm as suas forças renovadas. Cadê minha água, meu Deus? Vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, é promessa do Senhor para a tua vida. Está aí onde você deve se agarrar. Amém? A espera com Deus forma a nossa fé, não enfraquece a nossa fé. A espera sem Deus vai desgastar a alma, enquanto a espera com Deus fortalece a alma. Amém? Então, entre os altos e baixos da vida, a esperança cristã não é a certeza de mudança rápida, de uma vida sem problema, mas é a segurança de que Deus permanece fiel constantemente. E essa esperança nunca nos deixa decepcionados. Abacuque nos ensina que a esperar quando nada muda. Mas o Evangelho nos mostra porque essa espera não é em vão. Na cruz, Jesus encontrou o maior dos males e o maior dos vales. Ele clamou, ele sofreu injustiça, ele experimentou o silêncio, não porque lhe faltava fé, não porque ele fraquejou na sua comunhão com Deus, não, mas para que, quando o silêncio nos alcançar, nós não estivéssemos sozinhos. Jesus conhece as nossas dores. Em Cristo, Deus não nos oferece apenas respostas, Ele nos oferece a sua presença. Em Cristo, Deus não nos oferece apenas explicações, mas Ele nos concede redenção e perdão para pecados. Por isso, a nossa esperança permanece quando as circunstâncias não mudam, porque temos um Salvador que venceu a morte, temos um Salvador que permaneceu fiel quando as coisas ficaram muito difíceis, temos um Salvador que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e está no meio da sua igreja, a igreja que se reúne em seu nome para louvá-lo e cultuá-lo com todo o seu coração. É nele que descansamos, é nele que esperamos, é nele que seguimos, mesmo quando as coisas não mudam. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Se coloque de pé para orarmos. Pai Santo, nos conduza, Pai, a um caminho de profunda comunhão contigo, de forma a gente não mais silenciar a nossa dor, aquilo que está no nosso coração,
mas que a gente possa expressar tudo que está aqui dentro de nós. Que possamos conhecer a Ti por meio do Seu amor e da Sua graça. Que possamos saber que é a Sua graça que sustenta a nossa comunhão contigo. E que por isso podemos sim ser o que somos. Podemos sim confessar a nossa fraqueza. Podemos sim confessar os nossos pecados. Porque Jesus carregou e pagou o preço de todos eles. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque temos a Ti como um Deus presente, um Deus que podemos falar sobre a nossa dor. Um Deus que tem consolo para nos oferecer, que tem refrigério para a nossa alma, mesmo quando as coisas parecem não mudar. Às vezes a vida se torna difícil, Pai. Às vezes a gente não consegue compreender o porquê de algumas coisas, mas que a nossa confiança sempre esteja em Ti. Nos leve a uma maturidade, Senhor, espiritual, para que a gente não viva em altos e baixos espirituais, mas que a gente possa estar estruturados na nossa fé e na nossa espiritualidade, para podermos enfrentar os altos e baixos da vida. Pai Santo, obrigado pela Sua presença. Obrigado pelas Suas promessas, que nos trazem conforto ao coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.